Você vai ver agora uma reportagem exclusiva. São detalhes de uma operação sigilosa, como a polícia do Rio de Janeiro expulsou traficantes que impunham o terror em 4 favelas da capital. A estratégia, planejamento. Mas planejamento não é o básico, não é o mínimo que se poderia esperar de uma polícia? Pois é. Só que durante muito tempo só se via a barbárie. Troca de tiros, mortos. Agora, a palavra de ordem no Rio é polícia pacificadora. Veja em primeira mão como essas 4 comunidades se livraram dos bandidos. A reportagem é de Tíndaro Menezes, Cláudio Renato e Flávio Fachel. No meio de centenas de favelas do Rio dominadas pelo tráfico, 4 comunidades ganharam as cores azul e branca. São as cores da polícia, que estão pintadas no prédio levantado à beira da mata, no Morro da Babilônia, zona sul do Rio, antes controlado por bandidos. Aqui agora funciona o quartel da Unidade de Polícia Pacificadora, chamada de UPP. Estes são policiais que vieram para ficar, mas que não chegaram de uma hora para outra. Pela primeira vez, a Secretaria de Segurança do Rio revela como planeja recuperar o território perdido para os bandidos. O que você está vendo é um mapa estratégico, feito meses antes da entrada do primeiro policial na favela que hoje está retomada pelo Estado. As informações foram recolhidas por agentes disfarçados que viveram na comunidade por várias semanas e que identificaram os pontos exatos de venda de drogas dentro da favela, na praia e nas ruas da Zona Sul. As rotas mais usadas pelos bandidos, os principais pontos de concentração de moradores e até os esconderijos dos criminosos. Dados valiosos para que uma operação de ocupação permanente de uma favela tenha sucesso. Mostra o número de policiais que nós vamos necessitar, mostra as fragilidades que nós podemos ter lá dentro, como, por exemplo, os acessos, quantos acessos tem, aonde esse policial vai permanecer, aonde nós vamos colocar o nosso centro de unidade pacificadora. Este outro mapa mostra o alcance de tiros de fuzil disparados de dentro da favela. A área vermelha indica até onde eles podem matar uma pessoa. São centenas de informações que, combinadas, criaram uma espécie de ranking da oportunidade. Nós temos um ranking de locais, aproximadamente 100 locais, e Polícia Civil, Polícia Militar, Subsecretaria de Inteligência avaliam esses locais com relação a índices de criminalidade, com relação a acessos, com relação à geografia, com relação à facção criminosa que atua ali. Agentes da inteligência da polícia já estão preparando mapas semelhantes aos usados na ocupação do Morro da Babilônia e da comunidade Santa Marta para outras 10 favelas do Rio de Janeiro. Operações que serão desencadeadas no momento certo. Primeira fase é esta fase, a fase de planejamento e levantamento. Segunda fase é a fase onde a polícia entra, onde a polícia se apresenta, onde a polícia se mostra. E esses policiais, eles ficam lá até ou vencer o crime, vencer o tráfico ali, fazer com que esses traficantes ou saiam ou venham presos. Depois nós temos esse mesmo policial, essa fase de manutenção e a última fase, que seria a fase do policiamento comunitário. Depois da expulsão dos principais bandidos das favelas, a polícia chamada de pacificadora ocupa os mesmos lugares de onde antes as quadrilhas controlavam a comunidade. O tenente nos mostra. Este era um ponto de venda de drogas. Ele também nos leva pelas rotas de fuga usadas pelas quadrilhas quando a polícia subiu o morro. Os líderes dos traficantes fugiram, mas não desapareceram no ar. Hoje, a vigilância é para impedir que eles voltem. A aparência é de paz, mas ainda falta conforto para falar do que ainda pode estar acontecendo por aqui. Aqui o pessoal não gosta de falar muito aqui ainda, não? As lembranças da presença dos traficantes aqui ainda são difíceis de serem apagadas. Nessa parede dá para ver umas pichações que eles faziam. Aqui está escrito: a Zona Sul é nossa. Desse lado aqui, ó, vamos ver se dá para ler,
Bonde do Talibã. Bonde é o nome dado pelos traficantes para grupos de criminosos que saíam pela cidade para cometer delitos. Neste lugar aqui funcionava uma espécie de tribunal do tráfico. Aqui, os inimigos dos traficantes eram julgados, condenados e assassinados. Hoje, virou um posto de observação da polícia. Mas entre a polícia que vigia e a comunidade que um dia foi abandonada, ainda estão as marcas da desordem. Tijolos para construir mais um barraco irregular, comércio ilegal de gás, buracos de bala de um tiroteio recente. Para eles, a polícia chegou, mas ainda falta vencer o medo. Acho que as pessoas têm que começar a se expor mais, entendeu? Não em relação à violência ou outras coisas mais, mas ela realmente mostrar o que ela quer. Então o morador ele tem que mostrar o que ele quer realmente de benfeitoria para a comunidade dele próprio. Quanto mais nós valorizarmos a cidadania, quanto mais nós valorizarmos a vida do cidadão, menos segurança vai ser preciso. Menos polícia, menos investimento em segurança será necessário, na medida em que nós aumentarmos a dignidade da população. Eu acho que esta é a receita. Vamos agora a Brasília falar com o Alexandre Garcia, que está de volta das férias. Alexandre, finalmente uma estratégia de retomada com planejamento. O que parece, Renato, é que o Estado encontra a solução. A ocupação inteligente do território nacional que havia sido perdido para o crime. Décadas demonstraram a inutilidade de incursões temporárias da polícia em territórios ocupados por bandidos, deixando reféns milhares de pessoas trabalhadoras e temerosas. Sem a presença efetiva, permanente e eficiente da polícia, o medo continuava e se criava o círculo vicioso em que o Estado não podia prestar seus deveres de serviços públicos e os poderes de Estado eram exercidos, melhor dizer, impostos pelos bandidos. Agora entrou a inteligência em primeiro lugar, para um planejamento estratégico e depois uma tática inteligente para colher resultados. É uma operação de resgate. Resgate da lei, resgate de território e, sobretudo, resgate da cidadania das pessoas que vivem sob o jugo do crime.